Bom, pessoal, então vou corrigir aqui a revisão. Primeira questão. Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa. Então, só para a gente relembrar, a Terra ela tem um grande ímã dentro dela, né? E a gente viu aqui que a Terra ela tem um polo norte geográfico. Na região onde está o norte geográfico, eu tenho o sul magnético. A bússola ela vai se orientar com o polo magnético, tá certo? As linhas de indução, da mesma forma, saem do norte em direção ao sul magnético. Então, vamos ver aqui a letra A. O campo magnético terrestre, ele é mais fraco na região dos polos. Então, gente, ele está dizendo que o campo magnético, ele é mais fraco aqui nessas regiões, ó. Na região dos polos. Isso é falso. Por quê? Porque nessas regiões aqui, onde saem as linhas e onde chegam as linhas, são as regiões mais fortes do campo magnético, justamente porque eu tenho uma maior concentração de linhas de indução. Então, a letra A é que justamente a falsa que a gente vai marcar. A B diz que o polo sul magnético encontra o norte geográfico, e tá certo, né? O norte geográfico, ele fica do lado do sul magnético. Letra C. O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra. Onde é que é o norte magnético? Tá aqui, ó, embaixo. O norte magnético, ele se encontra no sul geográfico. E a D, o campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos. Essa é a resposta correta, né? Seria a frase correta, né? Nos polos aqui, ó, onde chegam as linhas e onde saem as linhas, são as regiões onde o campo magnético é mais intenso. Segunda, a bússola é um dispositivo composto por uma agulha imantada. Essa agulha imantada, gente, é como se fosse um ímã, que pode girar livremente. Então, aqui eu botei o desenho de uma bússola. A bússola tem aqui uma agulha. Essa agulha é um ímã. E a gente sabe que todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Aí eles pintam a pontinha da agulha para indicar o norte. E a outra pontinha como se fosse o sul. A bússola, gente, ela vai se orientar com o campo magnético da Terra. Por que, gente, que a agulha ela fica direcionada para o norte? Esse norte aqui da bússola, ele está se referindo ao norte geográfico da Terra. E por quê? A gente aprendeu que norte se atrai com sul. E por que a agulha da bússola se atrai com o norte da bússola? Porque o norte geográfico não é onde fica o sul magnético. Então, a agulhinha da bússola está se atraindo com o sul magnético que fica no norte geográfico. Por exemplo, se eu desenhar aqui a bússola nesse local, a agulha vai apontar para cá, ó. A partezinha norte da agulha, ela vai estar direcionada ao norte geográfico. Por quê? Porque no norte geográfico é onde eu tenho o sul magnético. Então, a pontinha da agulha é norte e ele vai se atrair com o sul magnético da Terra. E onde é que fica esse sul magnético? Fica no norte geográfico, tá? Então, o que diz aqui na primeira? Vamos ver se tá certa. Polo sul magnético da agulha, da bússola, onde é o polo sul magnético? Essa região aqui, ó. Essa pontinha. Vejam que ela tá apontando para o sul geográfico. Esse sul geográfico, ele corresponde ao norte magnético. Então, primeiro, o polo sul magnético da bússola aponta para o norte geográfico. Tá certo, gente? Tá errado. A pontinha sul da bússola aponta para o sul geográfico, tá? Então, a primeira é falsa. 2. O polo norte magnético da bússola aponta para o sul de um ímã. Então, nesse outro desenho, eu vou desenhar novamente aqui a agulha.
A gente tem um ímã, ele tem aqui a sua parte norte e a sua parte sul. Quando a gente aproximar a bússola, a agulhinha, ela vai virar pra cá, ó. Tá certo? Por que ela não tá mais nessa posição? Aqui é quando ela estava se alinhando com o campo magnético da Terra. Nesse outro caso, por que ela virou a agulha? Porque agora ela tem um ímã próximo dela. Então, gente, se a agulhinha virou pra cá, ela tá se atraindo com esse lado aqui, ó. O lado norte do ímã. Qual vai ser a pontinha da agulha que vai se atrair com o norte do ímã? É a pontinha sul. Então, a pontinha norte fica desse lado. E a pontinha sul da bússola fica desse lado. Por quê? Porque ela vai se atrair com o polo norte do ímã. Então, ó, o polo norte magnético aponta para o sul de um ímã, certo? Por quê? Porque o sul magnético está se atraindo com o norte do ímã. Então, a segunda está verdadeira. Terceira. A agulha, na ausência de campos magnéticos externos, ela orienta-se na direção leste-oeste. Olha, nesse caso aqui, por que a agulhinha está na direção leste-oeste? Porque eu aproximei dela um ímã. Mas se não tiver ímã nenhum, ela vai ficar dessa posição aqui, ó, em relação ao campo magnético da Terra. E em relação ao campo magnético da Terra, ela vai se orientar em norte e sul, e não em leste-oeste. Então, somente a 2 está correta. Aqui não tinha alternativas, né? Mas seria a letra B, que era para ser só assim, gente. Ó, eu acabei errando aqui. Que era para ser 3. Então, somente a 2 está correta, letra B. Terceira, o polo sul de um ímã natural. Então, a gente tem um ímã, ele tem um norte, tem um sul. Então, ele está falando do sul, ó, desse polo aqui, ó. O polo sul de um ímã natural atrai o polo sul de outro ímã? Não, né, gente? O polo sul de um ímã, ele atrai o polo norte de outro ímã. B. O polo sul de um ímã atrai o polo norte de todos os ímãs, sejam naturais ou artificiais. Correto. O polo sul de um ímã atrai o polo norte de todos os ímãs. Corretíssimo. 4. Ao quebrarmos o ímã ao meio, devemos esperar que... Então, vocês fizeram na atividade, quando o ímã quebra-se no meio, ele era norte e sul. O pedacinho quebrado também vai virar norte e sul. Norte, sul. Norte, sul. É a propriedade da inseparabilidade. Então, letra A, cada um de seus pedaços torna-se um ímã menor? Isso. Aqui era um ímã grande, quando quebrou ele virou um ímã menor aqui, ó. B, os seus pedaços ficam desmagnetizados? Não. Só se eu fizer alguma coisa com esses pedaços, por exemplo, se eu aumentar a temperatura desses pedaços, eles vão perder essa propriedade magnética, mas se isso não acontecer, eles vão ficar magnetizados também, igual os ímãs anteriores que eles faziam parte. C. Um dos seus pedaços seja apenas o polo norte e o outro o polo sul? Não, ele está dizendo que depois que o ímã quebra, esse pedaço aqui fica norte e esse outro pedaço aqui fica sul. Errado, né? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque cada pedaço vai ter os seus próprios polos norte e sul. Norte e sul. Questão 5. Um professor de física mostra aos seus alunos 3 barras de metal. Aí tem essa barra aqui, ó. AB, tem a barra CD e tem a barra EF. E aí ele pegou essas barras, pessoal, e aproximou elas de 2 em 2 para ele observar o quê? Algumas dessas barras
são ímãs e outras não são. Ele queria saber o que era ímã dessas 3 barras, porque não tinha nenhuma cor, não tinha nenhum indício, tipo norte e sul, pra gente saber o que era ímã e o que não era. E a gente sabe que se eu tenho um ímã aqui, ó, eu aproximo ele de alguns metais que a gente chama de metais ferromagnéticos, esses metais são atraídos por esses ímãs. Que metais são esses? São metais feitos de ferro, por exemplo, um pedaço de ferro aqui, né? Sobrou lá da metalúrgica. Outro metal que tem essa propriedade ferromagnética é o cobalto. Por exemplo, eu tenho uma latinha feita de cobalto aqui. E outro metal é o níquel. Uma moedinha feita de níquel. Se eu aproximar esses 3 materiais de um ímã, eles vão sofrer atração. Entenderam? Independente do lado do ímã, se for o lado sul que está aproximando aí, ele vai atrair. E se for um ímã de norte aqui, vai atrair do mesmo jeito. Por quê? Porque esses elementos aqui, ó, eles não são ímãs. Não são. Ou seja, eles não têm polo norte nem polo sul. Eles apenas são atraídos por ímãs, tá bom? Por isso que um prego, a gente consegue, quando a gente pega um prego e chega perto de um ímã, ele atrai. Porque ele é formado por um metal ferromagnético, tá certo? E se eu tiver 2 ímãs? Aí tem diferença aí de atração, né? Se for um ímã do lado norte pro lado sul, atrai, né? E se forem 2 ímãs, se aproximar os 2 do mesmo lado, eles sofrem repulsão. Então, vamos ver o que foi o experimento que ele fez. Primeiramente, ele pegou a barra AB e ele aproximou a parte B da parte C dessas 2 barras. Quando ele aproximou a AB de C e D, foi que ele observou que essas barras se atraíram. Então, provavelmente essas 2 barras podem ser 2 ímãs ou pode ser um ímã e uma barra feita com um metal ferromagnético. Vamos ver o exemplo de baixo. O que a gente observou? Aí embaixo, ele aproximou a mesma barra AB com a mesma barra CD, só que ele inverteu. Agora ele botou o pedacinho C para o outro lado e o pedacinho D para frente. Gente, se fossem 2 ímãs, o que ia acontecer? Ia sofrer repulsão, não era? Justamente porque, se fossem 2 ímãs, esse aqui seria um norte e um sul. Esse aqui seria um sul e um norte, porque houve atração aqui. Aí aqui continua norte e sul. Como esses aqui inverteram, aqui ficaria norte e sul. Olha, norte com norte ia sofrer repulsão, mas o que foi que aconteceu? O que diz na tabela? Houve aqui uma atração, ó. Houve uma atração. Ou seja, esse ímã aqui CD, o lado que eu tiver, o lado que eu virar e aproximar da barra AB, sempre vai ocorrer a atração. Significa dizer que essa barra AB não é um ímã, ela é uma barra feita de um metal ferromagnético. Vamos ver esse último exemplo aqui, ó. CD, ele pegou a mesma barra CD e ele atraiu a parte D dessa barra com a parte E da outra barra EF. O que ele observou? Ele observou que houve repulsão, ou seja, a parte D dessa barra seria o norte, aqui o sul. Se houve repulsão, gente, então é porque provavelmente são 2 ímãs. Por que eu tenho certeza que são 2 ímãs? Porque somente 2 ímãs que sofrem repulsão, quando eles estão posicionados com os mesmos polos. Então, provavelmente aqui é norte, né? Norte com norte sofre repulsão, tá bom? Então, gente, identificamos que o que são ímãs é o CD, o EF, que é a letra A, e a barra AB é somente uma barra normal, formada de ferro, cobre ou níquel. Questão 6.
Uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico. Por quê? Tá aqui a bússola norte, sul, leste, oeste. E a agulhinha, né? A parte norte da agulha, ela aponta para esse norte aqui, porque esse norte aqui é o norte geográfico da Terra. E esse norte geográfico da Terra corresponde ao sul magnético, ou seja, o norte ele se atrai com o sul magnético da Terra. Primeiro, o norte geográfico é aproximadamente ao norte magnético? Não, né? O norte geográfico ele está perto do sul magnético. 2. O norte geográfico ele está próximo ao sul magnético? Verdade. 3. O sul geográfico está próximo ao norte magnético? Verdade. E 4. O sul geográfico é próximo ao sul magnético? Não, né? Sul geográfico não é próximo do sul magnético, é o contrário. Então, 2 e 3. 7. Olha, nesse 7, ele tem 3 casos. Caso A, caso B e o caso C. Ele está perguntando o que vai acontecer em cada caso quando eu aproximar 2 ímãs. Então, aqui eu tenho o primeiro ímã, o segundo ímã. Nesse primeiro caso, o que vocês observam? Que eu tenho o sul do ímã próximo ao norte do outro ímã. O que vai acontecer aqui? Atração, porque nós temos ímãs com polos diferentes, próximos. Na letra B, ele pegou esses 2 ímãs e colocou um em cima do outro. Será que vai ocorrer atração? Não vai, gente. Justamente porque o polo norte do ímã de cima está próximo do norte do ímã de baixo. E polos iguais se repelem. Do mesmo jeito, ó, o sul de um ímã está próximo ao sul do outro. Então, vai sofrer aqui repulsão. E na letra C vai ocorrer o quê? Olha, aqui eu tenho o sul de um ímã próximo ao sul do outro. Vai sofrer repulsão também. Então, é atração, repulsão, repulsão. Letra B, né? Questão 8. A Terra é considerada um ímã gigantesco, né? Então, a gente vê aqui na imagem. Então, vamos ver. Letra A. O polo norte geográfico. Então, tá aqui o norte geográfico. Ele está exatamente sobre o polo sul magnético. Pessoal, eu falei para vocês que o eixo, né, o eixo da Terra aqui, ó, geográfico, ele não fica exatamente onde está o eixo magnético. Aqui outra coisa. Olha o eixo magnético aqui, ó. Então, a gente observa que os polos magnéticos e geográficos, eles estão próximos, mas eles não estão exatamente um em cima do outro. Inclusive, o magnético, ele tem uma tendência de rotação. Essa rotação é muito devagar, mas ela acontece. Então, essa palavra exatamente aqui, ó, é que está errado. Não é exatamente, tá? B. Mesma coisa, ó, o polo norte está exatamente sobre o polo norte magnético. Já que já está errado, né? Porque o norte geográfico ele está próximo do sul magnético, não é do norte. E a letra C acerta. O polo norte magnético, cadê o polo norte magnético? Tá aqui, ó. Ele está próximo ao sul geográfico. Corretíssimo, né? 9. No começo desse inverno era comum ver muitas aves migratórias voando em bandos pelos céus. Não é por acaso elas procuram migrar para regiões mais quentes nessa época do ano. É importante dizer que tais aves não se perdem e sabem exatamente onde querem chegar. Bom, isso aqui eu não cheguei a falar para vocês porque não tivemos tempo, mas as aves, pessoal, tartaruga também, elas se orientam pelo campo magnético da Terra. Por que essas aves elas conseguem ir sempre para o lugarzinho certo, sendo que elas não têm GPS, não tem nada? Porque dentro delas, elas conseguem se orientar com o campo magnético da Terra. É muito louco isso, né? Se a gente não tem como eu explicar para vocês de forma mais aprofundada, mas é basicamente isso que acontece. As tartarugas, elas também fazem essas viagens. Elas pegam as correntes de água no mar e essas correntes, elas vão diretamente ali para o campo, se orientam com o campo magnético da Terra. Então, a letra A, as aves conseguem se orientar utilizando o campo magnético da Terra. 10. Olha, na 10, ele colocou aqui, ó, um ímã, e colocou uma bússola próxima.
Falei pra vocês que quando eu não tenho ímã, ó, não tenho ímã, a pontinha da bússola, que é como norte, como se fosse o norte e o sul, vai se orientar com o campo magnético da Terra, né? Então, a pontinha norte, ela vem pra cá justamente porque aqui é como se fosse o norte geográfico, ou melhor, o sul magnético. Então, o norte da agulha vai se orientar com o sul magnético da Terra. Mas, quando eu coloco um ímã próximo dessa bússola, o ímã vai afetar totalmente a orientação dela. Ou seja, o norte da bússola, né? Esse norte da bússola, ele vai se orientar de que forma aqui com o ímã? Então, ele vai se orientar basicamente assim, ó. Ele vai sofrer uma rotaçãozinha, né? Então, o sul da bússola vai se orientar na direção do norte do ímã. Por quê? Porque o norte de um ímã, ele se atrai ao sul de outro ímã. E essa agulhinha aqui é como se fosse um ímã, tá certo? Então, qual seria a imagem correta que iria acontecer aqui? Seria essa aqui, a letra B.